Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um mega dividendo que o Banco do Brasil poderia extravar para os investidores. Pessoal, o Banco do Brasil poderia pagar mais de R$ 10 por ação, isso mesmo que vocês ouviram. E além disso, mesmo após a alta recente na cotação, perceba que o Banco do Brasil está disparando aí na bolsa, quando você pega aqui a cotação do banco, ultrapassou os R$ 24. Ainda assim, é uma bela oportunidade, principalmente para você que está olhando para médio e longo prazo, tanto de valorização como para bons pagamentos de dividendos. Lembrando que nada se trata de recomendação, apenas minha visão com o Banco do Brasil. E existe um fator aqui que o mercado está escondendo que poderia fazer o Banco do Brasil trazer uma rentabilidade bem acima da média, multiplicar o capital do investidor em várias vezes no médio a longo prazo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm aí Banco do Brasil e qual é a sua expectativa de médio a longo prazo na empresa. Em particular, na carteira do canal, eu tenho mais de 40% da carteira nas ações do Banco do Brasil, pessoal. Ele é minha maior posição e hoje representa aí quase metade da carteira toda. E perceba que a minha segunda maior posição é as ações do Itaú, que eu tenho 24%. Então, se eu colocar aqui bancos, né, representa aí mais de 70%, somando Banco do Brasil, Itaú e BR Partes. Estou fortemente posicionado no setor financeiro. O que acontece, pessoal, antes da gente falar sobre dividendos, perspectivas, potencial de alta, vamos entender um pouco sobre o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, todo mundo sabe que é um banco estatal, então ele acaba tendo mais volatilidade quando você compara ele com os seus pares privados, que é o Bradesco, o Santander e o Itaú. O beta da ação, que é você ter ali uma oscilação em relação ao seu benchmark, o benchmark dele seria o Ibovespa, é mais alto. Quando o Ibovespa tem uma alta, o Banco do Brasil tende a se valorizar mais. E assim como o Ibovespa, quando tem uma queda, o Banco do Brasil tende a se desvalorizar mais, justamente por esse movimento de beta. Isso é aliado por dois fatores. Primeiro, que ele é um banco cíclico, tá? O agro acaba sendo aí o principal fator da ciclicidade no resultado do Banco do Brasil. 1/3 da carteira de crédito dele está voltada para o agronegócio, então ele depende do desempenho das commodities agrícolas, soja, milho, algodão, café. Quando o agro está indo bem, o Banco do Brasil ele vai bem, e quando o agro está indo mal, o Banco do Brasil ele tende a ir mal. Isso mostra o caráter cíclico, mas o investidor que é esperto, ele compra justamente no movimento contrário, quando a coisa não está indo muito bem, porque você aproveita para pagar o mais barato possível. Porque, pessoal, é aquela velha frase, não sabemos aí quando vai voltar, né? Então, aquela questão de você estar no ponto do ônibus, você não sabe quando o ônibus vai vir, mas você sabe que ele vai vir. Então, é a mesma coisa com o Banco do Brasil, tá? Você fica aí esperando o agro voltar, uma hora vai voltar, você só não sabe quando. Por isso que é sempre bom você ir se posicionando antes, você ter esse comportamento de comprar nas baixas, tá? Isso já vai fazer você ser aí um investidor bastante diferenciado em comparação com outros investidores aí da bolsa. E historicamente, quem compra Banco do Brasil em fundo de ciclo acaba se dando muito bem. Olha só, em 2004, aqui a gente tinha um movimento muito parecido, Selic em alta, agronegócio piorando, tá? Para quem comprou nesse momento, conseguiu 1.500% de valorização nas ações do Banco do Brasil. Para quem comprou em 2016, então, conseguiu aqui, ó, mais de 300% de valorização. E para quem aí comprou agora, quem está comprando, pode repetir esse movimento, pense dessa forma, tá? Fora também que você estaria comprando o banco hoje muito abaixo do valor patrimonial. Perceba que em movimentos de alta, de bull market, de euforia no mercado, que a gente está longe de uma euforia, tá? A gente já tem uma perspectiva de queda na Selic, isso é verdade, porém o mercado não precificou totalmente isso. O fluxo estrangeiro está começando a entrar agora aqui na bolsa, né? O Ibovespa está longe de suas máximas, fora que as commodities estão em suas mínimas. Então, quando a gente tem um movimento aí de, tecnicamente, dualidade, os dois subindo, tanto commodity quanto o Ibovespa, você tem aí, consequentemente, o Banco do Brasil surfando uma alta interessante. E aí, ó, caso o banco seja precificado como no passado, por 2 a 3 vezes o valor patrimonial, lembrando, pessoal, quando a gente tem um bull market, o mercado se esquece que o Banco do Brasil é estatal e acaba pagando múltiplos de empresas privadas, mesmo que seja temporariamente por algum tempo. Você teria aí
um potencial de alta de quase 300% na cotação. Fora os bons dividendos, porque já com queda na Selic, o resultado do Banco do Brasil já para o próximo ano e para este já vai começar no caso ali, em um caminho de recuperação, tá? Isso pode ter uma recuperação da rentabilidade. E o mercado está trabalhando muito com isso. O dividendo pode voltar a ser atrativo numa faixa de 7 a 8%, fora o potencial de alta. Se você coloca o próprio preço justo aqui do Graham, que a gente usa muito para Banco do Brasil nesse sentido, você teria hoje um banco estendo cotado aí, né, pelo seu valor patrimonial, você teria consequentemente R$ 47,00 de preço justo. Então, se você dividir por R$ 24,00, você tem um potencial de alta de 96% na cotação. Ainda é um potencial de alta interessante. Fora que com os bons dividendos, pense da seguinte forma: 1 menos payout, se o banco continuar remunerando a um ROI de 15% ao ano, você tem um crescimento embutido no lucro de 10,8% ao ano, correto? Aí você soma isso aqui com provento de 8,5% na média, mais uma taxa de reaplicação e mais valorização da ação. Você tem aí, pessoal, consequentemente para Banco do Brasil, ó, 10,8 mais 8,5 e mais 3, você tem um retorno embutido de 22,3% ao ano. Fora que nos últimos 10 anos ele gerou 20% ao ano de retorno, 549% de valorização e crescimento de dividendos nos últimos 10 anos, e desde o Plano Real, o Banco do Brasil deu aproximadamente mais de 25% ao ano de retorno. Sabe que isso aqui acontece? Justamente por conta dessas baixas. Quando se compra um bom banco muito barato, você acaba conseguindo aí, né, potencializar o seu retorno no médio a longo prazo. Mas agora, a dúvida que não quer calar. Tá bom, Pablo, você já falou que o Banco do Brasil tá barato, a gente já sabe que ele é estatal, já sabe que ele tem volatilidade, tem potencial de alta, precisa ter estômago. Isso é verdade. Mas esse dividendo de R$10 por ação, será que você tá viajando na maionese? É claro que não, pessoal, é óbvio que não. Quando você perpetua, pense da seguinte forma, ó. Lembre-se, esses R$10 por ação não é de uma vez. Por mais que esse ano de 2026 o próprio banco afirmou que caso a recuperação seja bem sucedida, ele vai pagar sim um dividendo extraordinário para os seus investidores. Mas vamos lá. Se a gente considerar que o lucro do Banco do Brasil volte em 30 bi, isso aqui não seria nada de outro mundo, tá? Todo mundo fala, ai, 30 bi? Não, pessoal, isso aqui não é nada. Por um porte do tamanho do Banco do Brasil, daria um ROI de 16%. O Banco do Brasil tem esse ROI na média dele. E 30 bi por ano daria um lucro trimestral na faixa de 7,5 bilhões a 8 bilhões. Então, considere dessa forma. Aí você pega aqui, ó, 30 bi. Coloca um payout de 40%, você tem, considerando a quantidade de ações atuais após o desdobramento no ano passado, então você tem R$2 por ação em Banco do Brasil, correto? Perpetua isso por 5 anos, você supera facilmente os R$10 por ação, quer dizer que em 5 anos você já tem metade do seu capital investido reavido apenas com dividendos no Banco do Brasil. Fora que nesse período você tem a valorização da ação, você tem o crescimento do resultado, você tem a reaplicação do provento, tudo isso aqui te traz um retorno interessante. E perceba, para quem comprou o Banco do Brasil nos últimos 5 anos, fez bom negócio. Teve aí 100% de rentabilidade. Tá bom, Pablo, quanto que dá 100% em 5 anos? É muita coisa? É óbvio que é. 100% em 5 anos, você dobrou seu capital. Então você teve aí, né, 105%. Em aproximadamente aí 5 anos, você conseguiu uma rentabilidade média na faixa de 15,44% ao ano. Fora que o banco está longe das máximas. Quando ele chegou aproximadamente ali num topo de ciclo, ali em R$30, R$31, ele chegou a entregar 200% em 5 anos, que te deu 24,9% ao ano na média. Então assim, pessoal, tudo é questão do preço e as perspectivas. Se o banco continuar lucrativo, reportando bom resultado, trazendo bons dividendos, ainda mais com essa perspectiva que sabe que foi um escorregão, esse ano foi escorregão, dado de que, né, a receita do banco está boa. A gente observa aqui, ó, que a receita de crédito do Banco do Brasil continua excelente, pessoal. Trimestre após trimestre, né, ele está tendo crescimento de receita. O que tem acontecido é essa alta da inadimplência, que está fazendo com que exija uma provisão maior e o banco colocando ali uma parte do seu resultado como se fosse numa espécie de poupança, num colchão de emergência. Mas quando essa inadimplência voltar a se reduzir, que já tem perspectiva para esse ano, consequentemente o Banco do Brasil já pode voltar a ter um lucro mais pujante, mais interessante, tá? E já para o quarto trimestre de 2025, claro, não vai ser um baita lucro, tá? Como no primeiro trimestre do ano passado, mas já vai ser um lucro melhor, porque nesse trimestre ele reportou 3,8. Se no próximo tri ele reportar 4,1 a 4,5, isso já denota uma leve melhora, tá? De aproximadamente 7%, que daria ali uma boa melhora no lucro. Se em comparação de tão ruim que tava, né? Qualquer melhora que vier já seria aí bastante excelente. Aí você pensa assim, ó, 4,1 bi, que é o que a estimativa das casas de análise projetam. 3,8 mais 3,8, aí você coloca 7,4, que foi 7,5, né? Foi o estado do Banco do Brasil
no primeiro trimestre, você tem aí 19,2 bi de lucro para o ano de 2026. Aí você coloca uma leve recuperação para este ano, você já supõe aí 23 bi de lucro para este ano. Então assim, pessoal, acho que é um bom banco, tá passando por um momento difícil temporário? Está, mas já tem potencial de alta, está barato e ainda pode distribuir aí um bom dividendo para os seus acionistas. Nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Pablo, gostei muito do seu vídeo, só que aí que tá. Tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda e para mim que já sou investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo, que facilitasse o meu dia a dia. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu trouxe aqui uma bela oportunidade para vocês. Eu tô falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. E por falar, né, em tempo real, ela é totalmente automatizada. Cada avanço semestral, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções serão atualizadas automaticamente, porque já tem algoritmos que fazem isso por você. E terceiro e último fator, conte os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. É Décio Bazin, é Benjamin Graham, Peter Lynch e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula, fora também preço, teto, projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link desta maravilha? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também será disponível na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso e não se esqueçam de se tornarem membros aqui do canal. Par de membros tem meu curso Rumo à Liberdade Financeira totalmente disponível para vocês aí por apenas R$19,99 por mês, fora que vocês têm os meus vídeos, tá? Com uma imersão jamais vista aí na parte de Small e Micro Caps. Bom, pessoal, por este vídeo é isso, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Estamos com essa meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, então vamos macetar aí o botãozinho da inscrição, tá? E já comentem, pessoal, se vocês têm Banco do Brasil. Como eu falei lá no início do vídeo, repetindo aqui com vocês, como eu falei, é a maior posição da carteira do canal e acredito que caso haja um movimento de alta que já está dando início, né? Estamos ali no estado embrionário, digamos assim, nascimento da alta, pessoal. Se isso aqui se perdurar, poderia essa carteira se multiplicar várias vezes no médio a longo prazo. E o Banco do Brasil poderia ser um dos principais motores de crescimento nessa carteira, principalmente porque eu comprei o banco muito barato e pelas perspectivas ele pode sim trazer uma rentabilidade bem acima da média. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!